Júlio Furtado é graduado em Geografia, Pedagogia e Psicologia, pós-graduado em Orientação Educacional, Gestalt Terapia e Dinâmica de Grupo, especialista em Programação Neurolinguística, PNL, mestre em Educação pela UFRJ, doutor em Ciências da Educação, professor universitário de graduação e pós-graduação, ex-reitor universitário, escritor, palestrante e conferencista nacional. Victor, você já sabe, já conhece a sua turma, já começou a fazer seu planejamento? Ó, eu conheço mais ou menos, assim, em relação ao planejamento, assim, eu posso te dizer que eu meio dei um Ctrl+C, Ctrl+V do ano passado. Você sabe como é que é a vida do professor, né? É um trabalho, então, mas assim, eu fiquei até me sentindo um pouco furtado, né? E pensei, eu tenho que, de alguma forma, mudar alguma coisinha, dar uma atualizada. Pois é, eu já tô assim nervosa pensando nisso, sabia? E você aí, você que chegou agora, que tá vendo a gente, você já fez seu planejamento? Tá com dificuldade? Vai copiar também? Não, hoje é o dia de tirarmos todas as dúvidas. Por quê? Por quê? Por Quem quê? tá aqui hoje? Quem tá aqui hoje? Elas já sabem. Ah, é. Eles só não sabem que nós vamos conversar sobre planejamento. Só planejamento? Vamos falar sobre muitas coisas. E tá na hora da gente já convidar, ou você tem alguma coisa mais a dizer pro pessoal? Eu queria dizer a todos vocês que eu sou um homem negro, não retinto. Tô usando um óculos hoje, aquele tipo estilo aviador, com esse paletó preto, risca de giz, e essa camisa bonita azul do Congresso Brincar. Seja bem-vinda, seja bem-vindo, você que sempre acompanha os programas Pode Brincar, programas produzidos pelo Instituto Conhecer, que também promove o Congresso Brincar em todas as partes do Brasil e também digitalmente. Eu sou a professora Paty Fontes, tenho a alegria de ser roteirista e apresentadora aqui do Pode Brincar, sou uma mulher branca. Hoje estou com a camisa azul com o logo do Congresso Brincar, um blazer preto, cortei o cabelo, já tá crescendo, gente, cabelos escuros, brinco dourado hoje, batom vermelho e muito feliz por estar recebendo, finalmente, depois de várias tentativas, o professor Júlio Furtado. Professor Júlio, seja bem-vindo ao Pode Brincar. Que prazer ter você aqui. Nossa, o prazer é todo meu, Paty. Muito bom estar aqui com vocês. Eu estava assistindo alguns episódios anteriores e confesso que fiquei com uma vontade louca de vir brincar aqui um pouquinho, viu? Que bom que você está aqui hoje. Que bom que você gostou de assistir cada episódio, né? É melhor do Pode Brincar, porque são grandes especialistas e pessoas que nós confiamos, que já acompanham a gente, que já fazem parte da família do Congresso Brincar, como você que já teve em tantos congressos com a gente. Então, é assim, dá um quentinho no coração, né, gente, receber o professor Júlio, com tanta experiência, com tanta sabedoria, eu tô muito feliz. Não só você, eu acho que eu também estou muito feliz e eu acredito que todos vocês que estão aí, você que está aí nos vendo, também está com uma felicidade enorme, e muito mais que felicidade, também com aquela curiosidade de saber o que vai rolar hoje aqui no Pode Brincar, nesse momento maravilhoso com o Júlio Furtado. Sempre temos novidades, eu estou muito bem acompanhada, como vocês podem ver, né, gente? E vamos começar então? Vamos direto naquela pergunta que não pode faltar. Posso fazer? É com você. Então tá bom. Então vamos lá. Assim, a gente sabe que educação, o ensino, a aprendizagem é coisa séria. Seríssima, seríssima. E dar aula também é uma coisa séria. Professor Júlio Furtado, pensando nessa coisa séria que é a transmissão do conhecimento, do saber pra criançada, pode brincar? Nossa, pode não, deve, né? Deve. Assim, em especial, quando a gente fala de educação infantil, quando a gente fala de Fundamental 1, brincar é essencial, porque brincar é a língua que a criança entende, né? Ou seja, a criança entende essa linguagem lúdica. Então, o professor que não brinca é um professor que não fala muito a língua da criança, é como se tivesse alguém falando em alemão, né, e você falasse língua portuguesa. Então, um princípio básico da transmissão do conhecimento para a criança é a gente se deixar levar pela linguagem lúdica, sim. O brincar é fundamental.
E a gente sempre pergunta se pode brincar na escola, pode brincar em sala de aula. E os grandes especialistas todos respondem assim, categoricamente, é importante brincar, deve, pode brincar. E nesse início de ano letivo, ou no recomeço, né, depois das férias, pensando nessa brincadeira com intencionalidade ou não, como entrar na sala de aula, nós, professores, enfrentamos muitos desafios, né, professor Júlio? Nossa, muitos. Eu acho que toda vez que a gente vira um ano para o outro, a gente tem uma oportunidade muito interessante da gente se reenergizar. Né? Eu costumo brincar falando que a gente precisa fazer bodas pedagógicas todo início de ano letivo. E essa ideia veio do fato de eu ter sido convidado para ir a uma bodas de prata de um amigo há pouco tempo atrás, e eu nunca tinha ido a uma cerimônia de bodas, né? Então eu não sabia o que ia acontecer. Começou numa missa, ele fez uma missa, depois teve um jantar, e aí ele me convidou para estar no altar junto com ele. Eu não sabia o que fazer direito, né? Depois eu perguntei assim, meio cochichando, por que eu faço aqui no altar? Ele, não, você só fica aí, porque eu estou chamando para cá as pessoas que são testemunhas, né, desse tempo que a gente passou junto. Depois entrou a esposa, e aí depois de vários rituais, a parte mais interessante foi quando ele tirou uma nova aliança do bolso, né, e falou assim, olha, eu quero renovar o meu amor, né, por você. Depois de 25 anos, eu quero te dizer que eu casaria mais uma vez com você, eu casaria de novo, eu faria tudo novamente. Eu achei aquilo ali lindo, né? Em plena bodas de prata, eu fiquei pensando, nossa, professor tinha que fazer bodas todo ano, né? Educador tem que fazer bodas todo ano, tomando-se bodas como a renovação do amor por alguém, né? Ou seja, eu casaria de novo, né, com a educação, eu casaria de novo com a escola, eu casaria de novo, né, com essa a arte de fazer aprender, de lidar com crianças, né? Então, quando começa o ano letivo, é isso. Eu casaria de novo? Que bodas é essa que eu faço nesse início de ano? Eu achei isso muito lindo, Vitor. Porque geralmente os professores ficam contando só o tempo que falta para aposentadoria, né? Pois é. Por isso que é pesado. Por isso que fica pesado. Eu achei isso lindo. A cada ano comemorar e contar como um recomeço, abraçar a missão, exatamente, abraçar o que escolheu, trocar aliança, trocar aliança, dizer eu casaria de novo, reenergizar, gostei muito disso. Eu também achei, e assim, quando falo nesse renovar do amor, é pensar que o ser humano ele é orgânico, né? Então muita coisa a gente aprende, vai se desenvolvendo e vai mudando, e quando a gente renova esse amor, a gente, pelo menos ao meu ver, a gente se torna flexível. E até que ponto também dentro de sala de aula, trazendo para dentro da sala de aula, o que é esse renovar do amor, pensando no plano ali, no planejamento daquela aula para aquele aluno, pensar que a cada aluno, é um indivíduo, é um amor. É isso. Você falou aí, se a gente tem educar como um ato de amor, né? É um ato de doação. A gente precisa renovar sempre, porque senão o professor vai esvaziando e daqui a pouco, se ele não renovar isso, né, com ele mesmo, na relação que ele implementa com as crianças, ele precisa renovar para ter o que dar, né? Senão a gente não... Eu gosto muito de uma definição de amor, que é amar é dar sem se sentir tirado. Eu gosto muito disso, né? Então, se o professor tem que dar sem se sentir tirado, né, que é uma definição do Quattrini, se não me engano, é um psicólogo italiano. Como é que eu dou sem me sentir tirado, tendo o que dar? Então eu preciso estar o tempo todo voltado para essa renovação, né? E aí, falando de início de ano letivo, falando de planejamento, né, uma das questões que a gente pretende brincar aqui um pouquinho com essa expressão, eu acho que a gente pode falar uma coisa que... Eu gosto muito de falar de planejamento, começando a falar de esperança. Né? Então, você, professor que está ouvindo a gente agora, eu perguntaria, qual está o seu nível de esperança para o ano de 2025? Né? Que esperança você está depositando nesse ano que está começando, nesse ano que está vindo por aí, nessa nova turma que você vai pegar, nesse planejamento do ano letivo, né? Nas inovações que você pretende, né, implementar no seu trabalho? Que esperança você está nutrindo dentro de você com relação ao seu trabalho com as crianças? Então, porque... Na minha opinião, o planejamento começa na resposta a essa questão, né? Porque quem não tem esperança não planeja, né? Eu costumo dizer que o planejamento é filho da esperança. Então ele vem antes dela, né? Você não planeja nada
sobre o que você não tem esperança. Tipo, mês que vem você está de férias, só que você não tem um tostão furado. Né? Você não vai ter dinheiro para viajar, não vai ter dinheiro para fazer nada, tal. Planeje suas férias. Né? Planejar o quê? Não sei, não estou com muita esperança nessas férias, porque não tem dinheiro, né? E tal. Então, quando não há esperança, não há vontade de planejar. O planejar é filho da esperança. Então, professor, que esperança, que nível de esperança você está depositando nesse ano que está chegando? Essa é a primeira pergunta. E é uma pergunta muito legal para a gente jogar aqui para os gestores também aproveitarem esse link, esse gancho e conversarem com as suas equipes, não é? Tentar renovar essa esperança, tentar reacender essa chama, a chama desse amor. E acho que está começando assim por um lado muito poético. Eu estou gostando muito. E fica uma dica legal, para você falou em gestores, não entrem nessa de começar a planejar sem antes fazer alguma atividade para fazer com que as pessoas olhem para dentro de si e busquem, né, como elas estão de verdade para esse ano que está começando. Porque senão o planejamento vai ser só mais um faz de conta. Né? Ou vai ser vazio, ou vai ser aquele planejamento só para mostrar, né? Ou vai ser aquela cópia, ou vai ficar aquela coisa vazia só para mostrar e, na verdade, na prática não funciona. Isso é triste quando existe algo para constar. Sem esperança não tem planejamento. Sem nenhum significado, essa é a questão. Né? Então eu preciso resgatar a esperança. Eu adorei. E você falou essa coisa de significado, essa coisa de... É aquela coisa da meta, né? Que os gestores eles estão muito relacionados com as metas. E em momento algum, foi o que o professor falou, ele em momento algum pensou naquele professor, naquele colaborador. Ele está pensando no resultado que ele quer obter. Que só vai ser obtido se aquele professor tiver esperança o suficiente, né, de que aquilo vai acontecer, para que ele tenha energia o suficiente, né, para fazer acontecer de verdade. Então é uma teia, né, é uma engrenagem que, se não começar da esperança... muitas vezes as pessoas se assustam quando eu falo de planejamento, porque aquela ideia de objetivos, estratégias, recursos e tal, divide a folha e tal, pelo amor de Deus, né? Aquilo ali, ninguém aguenta mais aquilo. Por sinal, aquilo precisa ser mudado também. Aquilo é um resultado final. Ele é um produto final do planejamento. Só que antes daquilo vem o sentido, né? Vem o sentido. E o professor, ele é esse construtor de sentido. Principalmente quando ele lida com crianças, né? Por exemplo, planejar o ano letivo. Você começou fazendo a pergunta para ele, né? E ele falou, bom, não sei, de repente eu não consigo ver nada de tão diferente nesse ano, né, que me faça rever a minha forma de atuar. Eu acho que essa é uma outra questão também, né? O quanto eu consigo ver e imaginar esse ano que vai começar de uma forma diferente, né, para que eu seja diferente dentro disso. Quando eu olho para frente e vejo a mesma coisa, sinto a mesma coisa e não tenho esperança, me empresta o seu aí que eu vou copiar mesmo, né? Para que uma semana de planejamento? Né? Uma atividade bacana é a seguinte: professor, feche os olhos e tente imaginar a sua turma, como é que você quer que ela chegue lá em dezembro de 2025, né? Faz aquela viagem mental, aquela coisa assim. Você vai pegar uma turma de 4 anos, de 5 anos, por exemplo, vai pegar um primeiro ano, meu Deus, alfabetização. Né? Então, você fecha os olhos e você começa a mandar para o teu cérebro aquelas mensagens do tipo, as crianças lendo, né? As crianças lendo com fluência, né? E depois vai de trás para frente, lá do fim vai vindo para o início do ano, né? E vai vindo, que você vai precisar superar, que obstáculos você vai precisar superar para que as crianças cheguem daquela forma ao final do ano. Isso é fundamental num planejamento. Olha aí você que é coordenadora, presta atenção nessas sugestões para o início do ano letivo, porque da mesma forma que a gente fala aqui da importância da coordenação, do gestor, da gestora, da coordenadora, enfim, olhar para cada professor como único e tentar buscar essa esperança, essa chama, o professor vai fazer isso com a sua turma, né? Ver cada aluno como único. E talvez seja esse um grande desafio numa turma numerosa, 30, 40 alunos, que alguns enfrentam, a gente sabe que existe essa realidade. E como lidar com isso e atender essas diferenças, né? Como trabalhar essa questão não só do planejamento, como da sua própria automotivação, com tantos seres ali em desenvolvimento e seres diferentes.
Bom, se você está falando dessa realidade que infelizmente a gente vive, né, em vários contextos, né, do número de aluno por sala, eu acho que a única maneira que a gente tem para enfrentar essa realidade eu lembro agora de uma grande amiga minha, né, ela é psicóloga também, Vânia, ela fala muito assim, enche o buraquinho do queijo. Né? Então, assim, imagina aquele queijo cheio de buraco. Né? Você, que eu posso fazer por esse queijo? Né? Não sei, vai enchendo o buraquinho do queijo. Aí tem um buraquinho aqui, opa, vou encher o buraquinho do queijo, né, para ele ficar um queijo, né, mais lisinho e tal. É como se o Celso Vasconcelos, ele fala muito, né, nessa zona relativa de ação que a gente tem. Né? É assim, eu posso fazer o melhor que consigo? Não posso. Então qual é o melhor que eu consigo fazer com essa realidade que eu tenho? Então, se você tem muitos alunos, o planejamento, mais uma vez, aí, ele vem como um artifício fundamental do seu trabalho, até para a sua motivação. Se você tem um planejamento, né, que só vai ser viável, só vai ser concretizado com um número ideal de alunos, com recursos ideais para que você trabalhe, etc. e tal, e aí você vai lá e encara 30, 35, 40, né, dependendo do nível que você trabalha, só vai ser uma avalanche de frustrações. Então, eu preciso adequar isso. Né? E aí a grande questão é o que eu consigo fazer com 40 alunos? Né? Até que ponto eu consigo chegar na individualização tendo 40 alunos? Né? Ou seja, será que eu vou conseguir chegar mesmo na individualização? Será que eu vou precisar trabalhar em grupos menores? Eu vou identificando alunos, as necessidades individuais, eu vou juntando de 5 em 5, de 3 em 3 e vou fazendo da melhor maneira que der, né, para atender já que com 40 eu não consigo chegar a essa individualidade una, né, 1 a 1, talvez eu consiga chegar em grupos menores, né? Que eu não consigo aquele ideal que eu faça o que é possível enche o buraquinho dentro da minha realidade. E aí que a gente para pensar, né? Não adianta achar que você vai pegar um planejamento lindo na internet e vai adaptar, vai colocar em prática na sua turma sem essa adaptação, sem esse olhar, não é, Vitor? E o professor falou ainda mais da questão da frustração, e eu fico pensando, enquanto professor que somos, até que ponto a gente, quando pega esse material, esse plano já pré-definido, e aí a gente vê o resultado que ocorreu em outra realidade, e ao aplicar no nosso cotidiano, ele não tem eficácia, e aí a gente se frustra, porque a gente conecta a palavra eficácia com o resultado do outro, sim, ou com as metas que o gestor pediu que a gente atingisse. Exatamente. Então eu queria que o professor falasse um pouco disso, porque dá aquela frustração, e pro ano seguinte a gente fica assim, eu tentei, não consegui, e é isso. Eu acho que planejamento, antes de tudo, é negociação. É preciso que a gestão encare assim, a coordenação pedagógica encare assim, para que o professor possa entender desse jeito. Senão a gente fica entendendo o planejamento como alguma coisa fria, né, um papel onde consta os objetivos que eu devo atingir e em que tempo aqueles objetivos precisam ser atingidos. E o planejamento, assim, quem é que está envolvido no planejamento? Em especial, o aluno. O aluno. Agora, quando que o aluno participa do planejamento? Nunca. Né? Então é possível envolver o aluno? Claro, é possível não, é fundamental. Você não pode chegar com uma coisa planejada para um aluno que você não conhece. Você não pode chegar com uma coisa planejada para um aluno que ainda não disse para você se está afim, se não está afim, se topa, até que ponto ele quer ir, ainda mais trabalhando-se com criança. Né? Eu estava outro dia numa oficina onde a gente estava falando de acolhimento, a gente estava falando de engajamento de crianças, né? Falar de engajamento na educação infantil, eu costumo dizer que é o seguinte: professora de educação infantil, para de pensar em como é que você vai engajar as suas crianças. Começa a pensar assim: o que eu posso fazer para não desengajá-los? Porque a criança já é naturalmente engajada. Né? Se você fala a linguagem dela, né? Se você consegue transformar o currículo num formato de jogo, num formato de brincadeira, se você consegue fazer a interação, né, que são aqueles 2 princípios básicos da nossa lei curricular, né, interação e brincadeira, se você consegue juntar essas 2 coisas em todas as suas aulas, né, você está engajando.
Né? Então não tem essa de que técnicas de engajamento para a educação infantil. Não, é assim, cuidados para não desengajar as crianças na educação infantil. Se você tivesse cuidado, já está tudo bom. Cuidado para não engajar em qualquer, eu acho que qualquer nível de ensino, né? Para não desengajar. Não desengajar nos anos iniciais, não Isso. desengajar no Fundamental 2, na universidade. Eu converso com universitários que estão desengajadérrimos, né? E falam assim, o que te desengaja nas aulas? O professor falar, não abrir para discussão, né? O professor projetar um negócio lá e ler, e não ilustrar com nada. Eu falei, nossa, eu acho que se o professor, né, desse menino lá da universidade, ouvisse isso, né, e tivesse alguém que pudesse discutir esse fazer pedagógico de sala de aula com ele, é só ele tomar cuidado para não desengajar. Né? E o que significa não desengajar na universidade? Abrir para o diálogo, levar em conta a realidade de cada um, partir do princípio que cada um já tem uma experiência de vida, já trabalha, já atua, né, e tal, ou seja, ser uma aula mais de troca, né, do que de uma exposição unilateral. E na educação infantil, eu gosto disso, né? Não desengajar da educação infantil é simplesmente incluir a criança no planejamento, né? Porque desculpe, eu estou vendo você querer falar, e eu estou aqui, e eu fico, então vamos lá. É assim mesmo, a gente fica todo mundo querendo falar, não, por favor, eu quero ouvir você. Eu falo geralmente assim, quem da educação infantil, por exemplo, falando especificamente da educação infantil, nunca planejou uma aula que pensou assim, nossa, vai ser um sucesso. As crianças vão adorar isso aqui, elas vão, meu Deus, vai ser maravilhoso. Chegou na sala de aula, arrumou tudo, chegou mais cedo, né? Ou seja, colocou lá os recursos que precisava, recebeu a criançada com aquela energia toda e nada funcionou. Né? Ou seja, e a criança é um barato trabalhar com a criança, porque a criança ela é inteira, ela é transparente, né? Ela não tem problema em dizer para o professor através de atitudes, né, de palavras, tipo assim, não quero fazer isso, né? Ou seja, seu planejamento tá uma droga. Isso não me engajou. Isso não me engajou. Então, o professor da educação infantil, o professor das infâncias, né, ele tem que ter um cuidado muito grande e ter claro na sua cabeça assim, planejamento é uma tentativa de engajamento dessa criança, né, mas que é uma tentativa que você está muito atenta a como é que esse processo vai acontecer. Porque eu tenho que estar pronto para mudar a qualquer momento. Então, essa criança precisa ser parte do planejamento. Né? O planejamento com criança ele é sempre provisório. Ele só vai se fechar quando aconteceu a aprendizagem ali. E aí você tem que refazer o planejamento ao final da aula, né? Tipo, olha para trás, o que aconteceu aqui? Né? Aconteceu isso, eu ia por aqui, mas eu peguei um atalho por aqui, e aí a criança veio com uma ideia, e aí a criança e assim a coisa fechou. Então o planejamento na educação infantil, o planejamento quando a gente trabalha com crianças, é mais uma narrativa do acontecido do que uma coisa previamente feita. Isso é planejamento. Era isso que eu ia falar. Eu aprendi no antigo curso normal aqui, já falando um pouquinho. Eu também fiz. Tá, olha! Eu era o único aluno menino Você também fez curso normal, Vitor? Não. Eu já fui da área da tecnologia. Estamos denunciando as nossas idades, porém eu aprendi no curso normal e também depois na faculdade de pedagogia, colocar no fim do planejamento. Todo planejamento é flexível. Isso. Porém, eu só fui entender o que isso significa depois na prática, porque não adianta escrever aquilo ali se você não tem a real noção de que flexibilidade é essa, né? Como você vai colocar isso na prática? E aí, com o que você disse, que o planejamento é mais um registro, eu me lembro, algo que eu sempre comento também nas consultorias, eu gosto de um planejamento que é tipo a agenda dos anos 80, agenda de menina dos anos 80, que era quem viveu nos anos 80 sabe como é que é isso. Aquela agenda que você ia ao cinema, colava ali o bilhetinho do cinema, ia ao teatro, colava o bilhetinho do teatro, ganhava um bombom do namorado, você ia lá, colava o papel do bombom. A pétala da flor. A pétala da rosa. Aí alguém falou alguma coisa, você ficou muito feliz, você ia lá, hoje fulaninho disse isso, eu fiquei feliz. Então você ia ali, registrando os melhores momentos e também os piores, muitas vezes, hoje foi péssimo. E eu confesso pra você que até hoje, na minha agenda de trabalho, que não é mais uma agenda dos anos 80, mas eu tento trazer um pouco disso em símbolos, às vezes uma frase ou outra, pra me automotivar e para me alertar que aquilo ali aconteceu, para eu entender como é que foi o meu mês. E eu penso que o planejamento, se for assim,
Você registrar as principais falas dos alunos, colocar ali o desenho que eles fizeram, anotar algo que você percebeu que deu errado, ou quando deu muito certo, vai ficar muito mais fácil até para depois replanejar a rota, né? Onde você está errando e acertando. A nossa memória é falha, então você acha que vai lembrar daqui a 2 meses, você não lembra mais o que aconteceu naquela aula há 2 meses atrás. E acaba repetindo o mesmo erro. Acaba repetindo o mesmo erro. Você precisa ter um norte. Um norte. Você precisa ter uma trajetória. Eu vou por aqui. Né? Exatamente. Mas não vai com aquela sede de que por ali vai dar tudo certo. Quando eu trabalho com crianças, eu preciso me encher de possibilidades de um lado e do outro. Né? E se não, é o planejamento do e se, né? E se eles não se engajarem com isso? Né? Aí eu vou entrar com isso. E se de tudo isso que eu estou levando a coisa não tiver resultado? Eu vou jogar para eles, ou seja, eu vou ver o que eles vão me trazer, né, de resultado. Por isso que o planejamento, quando eu atuo com crianças, ele só se fecha ao final da... E muitas vezes, Júlio, vê se você concorda comigo, Vitor. Muitas vezes nem são tantos os recursos físicos, às vezes é a professora ou o professor está ali inteiro brincando com a criança, está de verdade o que a criança sente. A criança tem noção disso. Eu acho que também tem a questão da estar inteiro, é estar disponível à troca. Porque é aquela coisa aquele encontro ali, daquela aula, é um acontecimento. E acontecimento a gente não tem controle. Exatamente. É como esse podcast aqui, né? Tipo você isso. Que está me ouvindo, não tem roteiro esse negócio, entendeu? A gente chega aqui e vai falar de um tema, entendeu? E vamos deixar rolar o bate-papo. Isso é muito legal. Né? E é exatamente isso, porque isso que a produção vem disso daí, a dialética vem disso aí, né? Isso é pura dialética, né? Eu lanço uma coisa que é uma verdade provisória, que vai causar um efeito e que vai ser modificada e que já vai retornar de uma maneira mais completa, e é assim que a civilização evolui. Né? Eu acho que roteiros atrapalham um pouco. Não que, assim, roteiros são necessários, Sim. Mas roteiros muito fechados. Eles Sim. atrapalham um pouco, porque eles concordo. tiram a possibilidade de uma inteireza, né, de quem está envolvido naquele processo. Isso é uma grande verdade. Claro, existem coisas que não podem sair do roteiro, tipo o lugar onde a roda do avião vai tocar o solo, ele não pode sair do roteiro. Né? Ou seja, que legal, vou fazer diferente. Não, pousa direitinho, porque, né, envolve outras coisas. Falando em rota, a gente está falando tanto em rotas, eu peço licença a vocês rapidinho, que eu tenho que agradecer ao nosso patrocinador, que é o Sistema de Ensino Rotas do Conhecimento, que está vindo em 2025 com força total. Então, já que eu ouvi aqui a palavra rotas algumas vezes, então eu não posso esquecer, olha, um beijo a toda a equipe que produz Rotas do Conhecimento, e aguardem, professores, que muito em breve vocês terão grandes novidades, né, Vitor? Sem dúvida. Não podia deixar passar. Claro que não. Eu já ouvi falar também. Já ouviu falar. Já. Está Foi uma expectativa sensacional. imensa. E eu tenho certeza que você vai estar com a gente em algum momento. Seja informação, porque nós nos encontramos muito, eu, o professor Júlio Furtado, Vitor Meirelles, em palestras, em cursos, oficinas, a gente viaja o Brasil todo. E a gente está falando aqui de uma forma informal para que você que está aí do outro lado converse com a gente. Então, deixa sua pergunta, né? Deixa seu comentário. Vamos aproveitar aqui para falar, deixa sua curtida pro Congresso Brincar, @Congresso Brincar. Curte também, por favor, Patifonte _PPD. Victor Meirelles, ator. Prof. Júlio Furtado. Curte a gente, compartilha, porque isso ajuda, eu acho que essa soma, esse trocar experiências, um agregar a ideia do outro, a gente precisa disso na educação. E, Júlio, aproveitando essa deixa também, a gente precisa tanto dessa troca de experiências na educação, e eu vejo, infelizmente, que existe ainda uma maioria que fica ali tentando competir. Há mais competição e menos troca, menos cooperação. Você concorda comigo? Concordo, em gênero, número e grau. Eu acho que é a gente conseguir sair um pouquinho desse papel. Né? Eu acho que quando a gente chega aqui, quem está se encontrando são 3 pessoas. O que nós fazemos, os títulos que nós temos, sabe? Isso acaba sendo parte dessa interação que a gente tem como pessoas. É que nem, por exemplo, quando a gente entrar numa sala de aula esse ano, seja qual for o nível que você dá aula, né? Seja para educação infantil, primeiro, segundo segmento, ensino médio, seja você gestor, não importa. Eu acho que você tem que se predispor a entrar em relação pessoa a pessoa.
né? Porque quando você encontra uma criança, são duas pessoas se encontrando. Né? Quando eu falo de criança, então, são quase que 3 pessoas, né? Quando eu encontro uma criança, são 3 pessoas se encontrando. Sim. Eu, adulto, encontrando essa criança. Mas a minha criança está encontrando essa criança também. Que todos nós trazemos a nossa criança. A criança não vai embora. Né? Algumas são coitadas, né? Afogadas, né? outras né? Adormecidas, outras apanham, né? Fica na boca a criança, você não fala, né, nada que presta. Então, mas ela está aí dentro de você, está dentro de mim. E quem vai trabalhar com criança não pode esquecer disso. Quando você encontrar essa criança na sua nova turma, vão ser três entes ali em relação, né? E muitas vezes a minha criança interior está mandando eu brincar com essa criança que está na minha frente ali, né? Está mandando eu ser criança que nem ela, tá querendo ser criança que nem ela, e o meu ser adulto está me inibindo e tal. Então, assim, você vai acolher tão mais uma criança quanto mais você liberar. Claro, liberar com controle, mas liberar sem muita censura a sua criança interna. Porque criança se dá bem com criança, né? Eu acho que essa é uma grande questão. E quando você fala, por que eu entrei por esse caminho? Porque quando você fala assim, as pessoas... Você usa um termo aí, a última pergunta que você fez agora. Você falou assim, as pessoas, elas têm medo. Há uma competição muito grande na área pedagógica que me incomoda um pouco. Eu acho que... Bom você ter tocado nesse ponto aí, Paty. Eu acho que a competição é fruto dessa imagem, que é como se eu precisasse ter uma imagem diferente de mim. Uhum. Né? Então, o quanto vale uma imagem diferente de mim? Que tem que ser legal, acertar as respostas, que tem, né? Ou seja, não pode tropeçar é feio, né? Assim, né? Dar uma topada, cair, errar, falar besteira, e não pode, porque isso não faz parte da imagem que tem que ser preservada. E o que a gente vem observando? Que cada vez mais as pessoas que conseguem ser o mais próximas possível do que elas realmente são, são as pessoas que estão conseguindo ser mais magnéticas, são as pessoas que estão conseguindo que as pessoas as ouçam mais, né? Por quê? Porque todo mundo quer olhar para alguém e falar assim, nossa, gente como eu, né? Nossa, dá topada, né? Tem dor de barriga, né? Nossa, gente de carne e osso. Pessoas autênticas, verdadeiras, que não ficam se mascarando o tempo todo nas redes sociais, hein? Exatamente. A gente vê uma multidão tentando mascarar, tentando mostrar sempre uma perfeição que é inatingível. Outro dia eu vi uma coisa fantástica, né? Nem sei quem é, mas eu passei a seguir o cara. Porque ele tirou a foto do prato de comida dele. Arroz, feijão, tomate e ovo. Aí ele tirou e falou assim, gente, se vocês sentissem o tempero dessa comidinha, tá uma delícia. E aí, servidos? Eu achei aquilo sensacional, porque olha o simbolismo que isso traz, né? Sim. Enquanto você só corre lá o dedo, você só vê o quê? Camarão, né? Picanha, ou seja, pratos exóticos, né? Ele foi lá, olha, eu tô almoçando isso hoje e eu gosto muito disso, né? Como se fosse assim uma quebra de paradigmas, né? Porque as redes sociais vieram exatamente para alimentar essa doença, né? Essa doença de que eu tenho que mostrar algo certinho, algo bonitinho, se eu não sou certinho, se eu não sou bonitinho, não é assim. E o interessante é que a gente tem aquela expressão, né, que errar é humano. Aí eu fico pensando, até que ponto a gente está querendo não ser humano? Exatamente. Tem gente que fala, eu até erro, né? Falei, nossa, é mesmo? Até erra, que coisa legal. E os profissionais de educação buscam muito as principais tendências e ficam ali pesquisando também nas redes sociais, buscando essas inspirações. E como a gente já falou, né? Muitas vezes tentam colocar em prática num contexto completamente diferente dele. Inspiração, gente, é claro que é importante a gente pesquisar, a gente ler. Como tem aqui os nossos livros, por exemplo, os meus são cheios de inspirações, sugestões, relatos de projetos que já deram certo, dinâmicas. Eu vou aproveitar, eu trouxe para você, professor Júlio, esses aqui. Muito obrigado. E, gente, eu tenho a alegria de ter um prefácio do Júlio Furtado. Nesse livro aqui, mostra o livro, professor. Esse é Práticas Socioemocionais para Dinamizar o Ambiente Escolar. Então, eu quero agradecer aqui publicamente por esse prefácio, por esse carinho todo. E a gente se inspira, né? Agora, buscar uma perfeição, buscar algo que não vai
não vai dar certo. Fatalmente não vai dar certo. A gente tem essa ilusão de que vai. É preciso adaptar e se inspirar e parar para refletir. O que a gente está fazendo aqui agora? Refletindo sobre essa prática pedagógica, sobre esse cotidiano e com leveza. Que aí é outra questão que eu queria abordar aqui, que é quando a gente fala de planejamento, fala de postura do professor, que a gente está falando aqui sobre isso também. Essa leveza, esse bom humor, essa autenticidade, a gente tenta se enquadrar como se o professor ainda tem que ter aquela postura sempre séria, sempre carrancuda. Alguém disse isso aqui no Pod, como se aprender tivesse que ser algo sempre com muito sofrimento, com muita dificuldade, doloroso. E aí, onde fica o prazer nisso tudo? Você tocou numa outra coisa aí que é uma coisa... Nossa, tem muita coisa aí dentro disso que você falou. Porque eu particularmente, quando eu ouço a palavra prazer relacionada a aprender, eu, antes de mais nada, gosto de tomar muito um cuidado com isso, né? Porque aprender não é inicialmente prazeroso. Então, o caminho é assim. Para aprender ser prazeroso, é preciso que aquilo faça sentido. Né? Esse prazer do aprender nasce do sentido. Então, se eu estou aprendendo, se alguma coisa, eu vejo alguma coisa que faz sentido para mim, né? O Vitor começa a falar de alguma coisa e tal, opa, você está fazendo um baita de um sentido aqui dentro. Eu vou disponibilizar para o Vitor, né, a minha atenção, eu vou disponibilizar para o Vitor a minha concentração. Isso chama-se esforço cognitivo. Então, não tem aprendizagem se não tiver o tal do esforço cognitivo. E os dois principais elementos do esforço cognitivo são atenção e concentração. Gente, prestar atenção e se concentrar, cansativo. Tenta prestar atenção e se concentrar em alguma coisa, é muito cansativo. Agora, quando aquela coisa que você está prestando atenção e se concentrando faz sentido para você, você já leu um livro que você, quando viu, estava na metade? Né? Já viu um filme, quando você viu, estava acabando o filme, né? Você nem passou ali e começou a ver aquilo, o filme te capturou, né? Então, quando faz sentido, é natural na gente o esforço cognitivo, a atenção e a concentração, né? E se é natural, conforme eu vou aprendendo, aquilo vai me dando um imenso prazer muito grande, né? Então, toda vez que eu ouço essa palavra prazer aliado ao ato de aprender, eu gosto sempre de aproveitar a oportunidade, né, para deixar claro assim, quando é que uma criança aprende com prazer? É porque para a criança, se aquilo já fez sentido, vai ser altamente prazeroso. Você já viu uma criança tentando montar uma coisa, né, que para você talvez não tenha sentido nenhum, mas para ela tem. Então ela está tentando e cai, e ela começa de novo, né? E ela começa naquela tentativa, naquela coisa para nós talvez angustiante, mas aquilo está tendo um baita sentido para ela. E se você tenta tirar ela daquilo, ela não quer sair, né? Por quê? Porque o esforço cognitivo que ela está fazendo não está sendo uma coisa pesada, está vindo como uma coisa natural. Por isso, nós professores somos profissionais do sentido. A hora que a gente entender isso, o que na essência faz um professor? Ele tenta fazer com que aquilo tenha sentido para o outro, né? O que eu faço para ter sentido, os conteúdos terem sentido para as crianças, né? Eu transformo em brincadeiras, eu transformo em jogos, eu ilustro, né? Eu canto, né? Eu danço, eu faço aquilo ter a linguagem e o contexto que a criança entende para poder ter sentido para ela. E se tem sentido para ela, ela vai fazer esforço cognitivo, fazendo esforço cognitivo ela vai aprender feliz da vida, cheia de prazer, né? Agora, por que essa diferenciação é importante a gente fazer? Porque eu já ouvi muitas vezes por aí a expressão do tipo assim, aprender tem que ser sempre prazeroso, o prazer de aprender é filho do sentido. Nem sempre é prazeroso. Né? Exatamente. Muitas vezes não é prazeroso. A gente só vai conseguir, a criança só tem que aprender aquilo que... E se não fez sentido? Ela vai ter que dar conta de um esforço cognitivo que não vai ser nada prazeroso. Ela vai ter que se concentrar e prestar atenção. Tenta se concentrar e prestar atenção numa coisa que não fez sentido para você. Já tentou? Assunto que não tem interesse, que você Mas que você precisa assistir essa aula. Você tem que aprender isso. Você tem que aprender estatística na universidade, na época da pedagogia. Você tem que aprender isso, exatamente. Você tem que aprender. E aí, mas não está fazendo sentido. Aquilo não me conquistou aqui dentro. Aquilo não linkou comigo aqui, né? Então,
Quem é o professor? É o construtor de sentido. Esse é o grande desafio, Júlio? Esse é o maior desafio de todos. Que é construir a ponte para... Exatamente. E o legal disso é que, se eu sou professor de crianças, né, de educação infantil, do primeiro segmento, atenção, professor das infâncias, para pensar no quanto que construir sentido com criança é muito mais fácil. Mas é muito fácil construir sentido com criança. Basta você entender que essa criança tem que planejar junto. É só isso. Ela não tem que ser só o objeto a ser planejado. Ela é que vai dar o ritmo desse trabalho dentro da sala de aula. Agora, quando eu estou falando de adolescentes, de repente, se estiver nos ouvindo alguém aí que trabalhe com adolescente, a coisa já muda um pouco de figura. Porque aí eu já tenho um ser, né, com uma ideia de mundo, com uma linguagem totalmente desenvolvida, eu já tenho um ser construindo posicionamentos, eu já tenho um ser, né, com uma estrada mediamente percorrida, então eu já tenho um ser com uma bagagem que precisa ser levada em conta, com uma linguagem específica que não é mais a linguagem lúdica, já é essa linguagem, né, que você precisa... existem adolescências, né, dependendo de onde você trabalha, com quem você trabalha, você tem que ver que a adolescência é aquela, e você precisa estudar aquela adolescência, porque se você não conseguir criar sentido com ela, a coisa não vai. De novo, a gente fala dessa questão de conhecer o seu grupo, conhecer os seus alunos, cada indivíduo como ele é, qual a realidade do lugar em que você trabalha. Isso é muito importante. Não pegar uma ideia qualquer e achar que vai se encaixar sem essa adaptação, sem você conhecer a história de vida de cada família, de cada aluno. Eu acho isso tão importante. A gente sempre fala disso aqui, né? Sim, sim. E é um desafio, e ao mesmo tempo que eu, ouvindo o professor, fico pensando no desafio de como que a gente compõe uma coletividade ao invés da competitividade, pensar que o ensinar é um ato coletivo, que tem o aluno, mas também tem os outros professores que com as suas experiências podem ali colaborar. Exatamente. Eu estou lembrando aqui de uma experiência que eu tive quando eu era coordenador pedagógico, né? Ainda sou, mas é uma experiência que tem algum tempo, e que eu inseri os livros, e que eu inseri nas nossas atividades de planejamento, eu inseri uma coisa que acabou dando certo. Com relação a isso que você falou, Paty, que foi o seguinte: um dos dias da semana de planejamento, eu pedi que os professores fossem com roupa leve, né, de tênis, e eles acharam estranhíssimo e tal. O que vai fazer? Não venha com nada de salto, vem com roupa leve. Eles foram de roupa leve, e aí eu falei assim: agora olha só, nós vamos passear pelos arredores da escola. Eles nunca tinham feito esse passeio, né, e era uma escola que ficava numa comunidade, né, bem carente, e nós saímos passeando, andando assim pelas ruelas próximas da escola, e claro, começamos a encontrar alunos, né? E professora, tudo bom? Tia, não sei o que está fazendo aqui? A gente está aqui, a gente veio conhecer aqui o bairro, vocês podem nos ajudar? Então vamos lá. E aí a gente subimos, descemos. Eu lembro que a gente chegou num campinho, né, que tinha uma ribanceira, né, e uma professora falou: aqui que vocês jogam bola? Nisso já tinha 10 crianças da escola em volta. Imagina aqui, olha que acontecimento, os professores da escola deles andando pelo bairro deles, né? E aí eu lembro que essa professora ficou muito preocupada, porque na beirinha do campinho era uma ribanceira. Falou: vocês jogam bola aqui? Ela falou: joga. E quando a bola cai lá embaixo? Aí ele: aí a gente vai, um de cada vez, vai descendo. Como é que vocês descem isso? Ela: mas isso é muito perigoso. Ela ficou horrorizada com aquilo. Eu lembro que aquilo, né, deixou ela muito preocupada. E virou o menino na mesma hora e falou assim: deixa eu mostrar, professora, como é que a gente desce. Ele desceu na mesma hora, ela quase teve um infarto na hora, né? E ele desceu com uma desenvoltura, foi lá embaixo, pegou uma pedra como se fosse a bola, né, e subiu de novo. Falei assim: nossa, vocês descem e tal. E entramos em casa de aluno, tomamos café e tal, fomos visitar a igreja que eles frequentam, em síntese, e voltamos. Que riqueza, hein? Voltamos para a escola, alguns já cansados e tal. Eu falei assim: agora a gente vai almoçar, né? Almoçamos na escola. Depois do almoço a gente sentou e falou assim: agora vamos começar a planejar para esse aluno que você acabou de ver onde ele vive.
Muda o olhar. Exatamente. A perspectiva é outra. É isso aí. Agora, vamos planejar para ele. Perfeito. Né? Para quem a gente vai planejar? É para ele, aquele que sabe descer a ribanceirinha do lado da... Né? Ela voltou assim e falou, nossa, eles são muito mais espertos do que eu imaginava. Eu falei, como são? Altamente espertos. Eu pedi os livros porque aqui exatamente a aprendizagem significativa. Estamos falando há tanto tempo sobre isso, sobre trazer significado. Sem significado não tem como um planejamento acontecer para esse aluno, que é o seu aluno, né? Que é completamente diferente do aluno que está lá no interior, né? De um outro estado. Enfim, cada um tem que planejar para a sua realidade. E eu quero mostrar para vocês a modalidade de aprendizagem e o papel do professor, o livro do Júlio Furtado, Aprendizagem Significativa. Onde as pessoas encontram se quiserem comprar, Júlio? Olha, eu acho que na internet, nas grandes livrarias, eu acho que vocês ainda encontram esse livro, mas esses livros a gente está fazendo um relançamento ao longo desse ano, né? Que legal! Mas eles ainda tem alguns exemplares. Então vem uma novidade por aí, o relançamento do livro. E o outro também, não posso deixar de mostrar, gente. Professor, Vida, Morte e Ressurreição. Esse aqui em coautoria, Júlio Furtado e Sandra Bosa. Beijo, Sandra, minha amiga querida também. WK Editora, que é a nossa parceira aqui do Pode Brincar. E além desses dois aqui, ó, tem Vínculo e Aprendizagem. Que lindo esse aqui. A ilustração desse livro é fantástica. Que lindo. É muito boa. Ele tem uma ilustração todo colorido, linda. Gente, olha. Tem uma ilustração linda. Esse livro aí, é o primeiro que a gente vai relançar esse ano, porque ele é um livro muito prático, né? Vai falando como criar esse vínculo professor-aluno, né? Que é aquilo que a gente estava falando agora há pouco, é a minha predisposição para entrar na sala de aula para uma relação pessoa a pessoa, né? Sem medo. Eu vou ser um melhor professor na medida em que eu deixo um pouquinho esse rótulo de lado, né? E olho para aquela criança e para essa pessoa que sou eu. Eu tenho um hábito, eu abro o livro ao acaso e a primeira frase que eu leio sempre... eu chamo de oráculo pedagógico. Eu acho que é sempre uma mensagem que vem para mim. Você abriu aí, e eu abri aqui na página 33 e tem a frase do padre Antônio Vieira. Para aprender não basta só ouvir por fora, é necessário entender por dentro. Tudo a ver com o que a gente estava falando, Sim. não é? Meu oráculo pedagógico não funciona? Funciona. Tudo a ver com o que a gente estava falando aqui. É isso aí. Agora é contigo, Victor Meirelles. Olha, acabou que assim, essa coisa, e eu fiquei, chamou a atenção essa coisa do professor, vida, morte e ressurreição, e pensei, assim, e falando de amor, né, que a gente pega essa ideia de vida, morte, e o que é essa morte, né, a todo momento a gente tem que morrer e reviver, as células elas estão aí morrendo para dar espaço para novas células, e pensar nisso enquanto professor, enquanto eu tenho que estar totalmente disponível a viver. E eu acho que pensando no início do ano, eu acho que pensar numa mensagem sobre isso para fortalecer esse professor, que ele tem que estar ali ativo, as células têm que estar ali a todo tempo sendo renovadas, e essa esperança, esse esperançar que você trouxe no início do programa, que eu acho que é de super importância, porque cada vez mais o sistema que está à nossa volta, toda essa estrutura, parece que ela vem pressionando a gente, vem sufocando, e pensar em inspiração quando pouco se inspira de oxigênio, onde vem toda essa poluição, e como acordar no outro dia pensando nesse futuro, nesses futuros que estão em sala de aula. Vitor, você retomou aí o início da nossa conversa. Eu comecei falando de esperança e reconheço, né, eu não estou aqui fazendo apologia, né, da ingenuidade, né? Reconheço que a gente está vivendo um tempo bem difícil, bem da gente ter esperança, né? Assim, um tempo onde esperança não é a coisa mais fácil da gente, né, construir, da gente ter, não. Mas, ao mesmo tempo em que esse tempo é desafiador nesse sentido, eu acho que o professor precisa ir um pouquinho além
daquilo que tecnicamente colocam para ele, né? O que colocam para ele? Colocam para ele um currículo, né? E colocam para ele alguma coisa, olha, isso aqui você tem que ensinar. É isso aqui que você tem que ir lá e dar conta, né? É isso aqui que você tem que, no caso da educação infantil, você tem que promover esse desenvolvimento, né? Muito mais do que ensinar um conteúdo. Eu acho que o professor, para que ele possa ter essa esperança, ele precisa primeiro recriar esse sentido que isso pode ter para ele, né? Por isso que eu volto lá nas bodas, né, nas bodas pedagógicas, elas são fundamentais, porque se ninguém dá aquilo que não tem, né, e a gente infelizmente tem visto muitos professores desesperançosos, né, muitos professores desistindo. Uma das maiores tristezas que eu tenho sentido é ver ótimos professores desistindo da profissão. Né, desculpe a franqueza, né? Quando eu vejo alguns professores, eu não fico triste por todos eles desistirem, mas quando eu vejo assim, excelentes professores que realmente nasceram para aquilo, sabe? Falar assim, não dá mais para mim, exatamente porque essa esperança morreu, eu fico assim, muito, muito preocupado com esse momento que a gente está vivendo. E eu acho que como é que a pergunta que você colocou, como é que a gente faz para a gente ressuscitar? O livro, né, Professor Vida, Morte e Ressurreição, a gente começa falando de que vida é essa, né? Que vida é essa que nos leva à morte? Então, é exatamente isso que a gente discute no livro. O que ajuda a me matar enquanto professor? Né? E uma das coisas que ajuda a me matar é exatamente essa avaliação externa, esse parâmetro externo que eu tenho. Né, da expectativa que tem do meu trabalho, e eu preciso construir. Então vai lá, dicas práticas. Primeira, construa uma expectativa interna do seu trabalho coerente com aquele contexto, aquela realidade que você vai lidar. Isso tem um pouco a ver com aquela pergunta que a Paty fez, né? Eu tenho 40 alunos, eu não tenho 15 alunos, eu não tenho 20 alunos onde eu poderia me dedicar muito mais a um por um, né, com muito mais qualidade de trabalho. Então, se você tem 40 alunos, olha para aquele grupo e veja qual o buraquinho do queijo que você pode preencher. E constrói a sua expectativa a partir dessa possibilidade. Não fica querendo construir uma expectativa como se você tivesse todas as ferramentas possíveis na mão. Você não tem. Né? Eu trabalho numa rede de ensino em que colocam... Outro dia uma professora me falou, como é que você faz quando você trabalha numa rede de ensino que semanalmente te dão quase que um plano de aula pronto só para você colocar para você colocar em prática, né? Acontece. Muito mais do que a gente imagina. Né? Ou seja, eu conheço redes municipais que estão desesperadas, os professores estão desesperados, porque recebem tudo pronto. Agora, sobre isso, eu não quero ser muito específico não, mas vocês vão me entender. Quando a gente está dentro da sala de aula, e quando a gente fecha a porta, e quando a gente começa o nosso trabalho, aquela relação que se estabelece ali, aquele momento, ele é muito único. Né? E outra coisa, eu tenho um plano de aula a ser cumprido que me foi entregue pronto? Sim, mas eu sou um, o Vitor é outro, a Paty é outro. Então, não abandone o seu jeito, né? O seu jeito de colocar, até se for obrigatório, que você coloque em prática aquele plano de aula daquele dia, mas não abra mão de colocar aquele plano de aula em prática do seu jeito. Né, levando em conta o contexto que você tem, levando em conta a sua disponibilidade interna, levando em conta o grande amor que você sente por isso que você está fazendo. Eu acho que se a gente conseguir juntar essas coisas, né, a gente vai conseguir ter a esperança necessária para que eu planeje de verdade para 2025. Né? Sensacional, né, Vitor? Maravilhoso. Eu acho que já me deu... Já está mais tranquilo em relação ao seu planejamento? Sim, claro. Agora já estou mais aliviado. Não me sinto mais furtado, mas ao mesmo tempo eu me sinto... Nem furtando. Exatamente. Eu me sinto pensando nessa relação capitalística, eu me sinto obtendo benefícios e lucros a partir desse compartilhamento do professor Júlio Furtado. Muitas inspirações o Júlio trouxe para gestores também nesse início de ano. Eu estou aqui só captando, esse trabalho com as equipes está pronto. É só você assistir esse programa mais de uma vez, porque realmente foi assim, sensacional. E
tá na hora da gente brincar. Sim, sim, mas antes de brincar, você falou em assistir o programa, mas também, claro, que eu, um cara que adoro, eu sou um ser humano e todos nós seres humanos pensamos na relação humana, que é essa relação de carne, osso, física, emoções, energias. Então também fiquem à vontade de convidar o professor Júlio Furtado para estar fisicamente ali, falando com seus professores, Sim. com seus gestores, eu acho que é importante. Chama a gente, chama o professor Júlio Furtado, Victor Meirelles, Pati Fonte, os três, já pensou? Nós três, Nossa, hein? que bagunça, hein? Conversando lá, fazendo o início do ano letivo, ou na época que for. Nós fazemos esse trabalho, né, professor? Conta um pouquinho do seu trabalho como formador, né? Como formação de professores, formação continuada. Fala um pouquinho. Bom, a gente faz formação continuada de professores, coordenadores, gestores há 38 anos, né? Então, a gente outro dia eu estava fazendo uma avaliação, eu já fui a todos os estados brasileiros e já fui a 1.580 cidades, olha. Muita coisa, que legal. Eu fui colocando lá, né? Quanto de troca nisso? 3.720 palestras. Você Olha ensina só. muito e aprende Olha, muito. Olha isso. Já colocou isso no Instagram pra gente poder curtir? Não, vou colocar essa estatística lá. Coloca isso. E todo início de ano, né, quando o trabalho fica mais intenso nesse sentido, eu me sinto muito na obrigação de ser um difusor de esperança. Né? Por mais que fique difícil, então eu preciso primeiro trabalhar comigo isso, né? Para poder conseguir ter alguma coisa para dar, senão a gente não consegue oferecer. Mas uma coisa é certa, né? Eu acho que a formação de professores ela tem a ver com a gente ficar um pouquinho com o momento que a gente está vivendo. A gente é muito futurista, né? Fica um pouquinho no presente. Ah, mas o presente não está bom, o presente está tendo uma gestão complicada lá, está tendo toda uma escola que eu não queria. Mas a gente tem que aprender a fazer contato com o momento presente, porque é fazendo contato com o momento presente e tentando ver o que de melhor eu posso fazer nesse presente que eu vou construindo um futuro mais viável. A gente não constrói futuro fugindo do presente. Infelizmente, o futuro é resultado de vários presentezinhos que a gente vai construindo. Então, esse presente, que para muitos pode estar complicado, é exatamente aqui que eu tenho que voltar a minha consciência, eu tenho que voltar, focar a minha ação. Sempre tendo como filosofia essa filosofia da possibilidade. Né? É sempre possível fazer alguma coisa boa, se não em 100%, em 80%, se não em 80%, em 60%, em 50%, em 20%, em 10% que seja. É possível que eu molde essa... O que eu não posso é perder o contato com o meu interior, com como a minha crença diz. Né? Eu acho que a formação de professores ela precisa ter esse foco. E aí voltamos para a questão da brincadeira com a criança, é estar inteiro. Estar inteiro ali naquela formação, estar inteiro brincando com a criança, estar inteiro no seu dia a dia, no seu trocar, né, com todas as pessoas, não digo nem só com seus alunos, mas com todas as pessoas que você convive dentro daquele ambiente escolar, dentro daquela comunidade. E isso tem muito a ver, sim, com essa automotivação, com essa esperança, com esse amor. E assim, eu ficaria aqui conversando com o professor Júlio Furtado por vários programas, Vitor. Acho que a gente poderia gravar mais uns 2, hein? Eu também. Porque é muito gostoso, né? A gente vai, não sente o tempo passar. A verdade é essa. Flui, mas flui com muita coisa para refletir, assim, eu quero assistir de novo, eu quero ouvir de novo, para pegar essas reflexões. Eu acho que você que tá aí também, não perde tempo não, anota, assiste, comenta, curte, compartilha, porque é riqueza por isso aqui. E você falando aí me lembrou o que o professor falou, deu prazer. Está dando prazer estar aqui hoje. E por quê? Porque faz todo sentido. Isso, quando faz sentido, não tem esforço cognitivo. A concentração sentido. E a atenção são automáticas. Né? Muito sentido. E para o professor conseguir oferecer esse sentido, né, dar sentido às suas aulas, ele também tem que ver sentido no que ele faz. Isso. E é aquilo que a gente está falando. Então a gente está falando da mesma coisa, essa automotivação, você oferecer o que você consegue também trazer à tona, né? E vamos trazer à tona agora um pouco de brincadeira, mas a brincadeira continua nesse papo gostoso, mas agora você vai imaginar
E agora chegou a parte do faz de conta. Vamos lá. Vamos fazer de conta. Porque a gente sabe que faz de conta é muito importante esse momento, né? Não só na infância, mas o tempo todo a gente visualiza, faz de conta que você tem em mãos um superpoder. Ó, tô jogando pra você um superpoder. Esse superpoder vai poder ajudar todos os professores, todos, mas é apenas um superpoder. Vai poder ajudar os professores. Um único superpoder. Que superpoder é esse? Ah, não tenho dúvida. Colocar muita esperança dentro de todo mundo, dentro de cada um. Eu quero ter o poder de esperançar. Entendeu? Agora é contigo. Olha, já que o professor falou no esperançar, na esperança, eu acho que é o divertir, se divertir. É comigo agora? Eu tenho superpoder também? Então, vamos unir a esperança, a diversão e o amor. Superpoder de ter esse coração cheio de amor e de empatia. É uma coisa só, né? Então, uma coisa só, eu vou colocar o amor, que eu acho que com o amor, automaticamente vem essa empatia. E você, hein? Qual é o seu superpoder? Pode ajudar todo mundo. Imagina que você pode transformar a educação nesse momento. Escreve aqui pra gente, eu quero saber, depois eu vou lá ler, hein? E uma sugestão, né? Esse superpoder que você vai imaginar para ajudar todo mundo, aplique a você. Melhor ainda. Né? Se a gente conseguir trazer pra gente... Eu quero esse amor todo, mas eu quero de vocês também, por favor. Eu quero a esperança e a diversão. E agora? Agora é contigo. Se você, professor, nesse momento fosse, não sei qual palavra, abençoado, fosse oferecido energeticamente o poder de ajudar todos os seus alunos. Todos os alunos que existem. No mundo. Todos que você, alunos. Tipo uma varinha de condão, ou um pensamento, uma telepatia, alguma coisa assim. Mas é um superpoder só, para todos. Como se fosse um pedido. Que eles não perdessem a curiosidade. Continuassem curiosos ao longo da vida deles. Agora ele foi fundo. Ele foi certeiro, assertivo ali, né? Esse sensacional. E agora? Agora ficou difícil pra gente. Não, e é muito engraçado que eu fico... essa coisa das lives, né? E numa live que eu tinha, eu falava sobre que a gente não mata a curiosidade, a gente mantém ela viva. E aí era essa coisa que todo mundo lá, vou matar a curiosidade. Não, aqui a gente não mata, a gente mantém viva. Então, eu acho que eu acho que eu volto ao sentido de divertir, mas só que o prazer dessa relação. Então eu vou trazer, vamos lá, superpoder do Júlio, manter a curiosidade em todos os alunos. Você traz o superpoder do prazer. E eu vou trazer aqui os alunos, o superpoder de compartilhar, não só de querer para si, sabe? De retirar o egoísmo, algo assim. Retirar o egoísmo, de compartilhamento. Porque aí, quando a gente compartilha, quando a gente troca, a gente aprende. Enquanto a gente, né? A gente aprende bastante. Você imaginou por aí. Compartilhar com curiosidade e diversão? Exatamente, imagina isso. Imagina. Eu gostei. Também. Por hoje é esse. Porque cada vez a gente tem que ter um superpoder aqui. Desde que inventei esse jogo. E agora a gente muda o foco. Agora, não somente dentro das escolas, né? No mundo todo. Você pode mudar uma coisa. Qualquer coisa. Você tem o superpoder de fazer uma única mudança no mundo. Que mudança seria essa? Eu acho que é a empatia. Eu acho que se todo mundo tivesse empatia, com certeza o mundo não estaria assim, né? Então, é isso. Real. Eu acho que pensando no mundo atual que a gente vive, nessa realidade, eu acho que, e lembrando das palavras do professor Júlio na questão do agora, né? E lembrando também de um colega, o Ailton, que falou que o futuro é ficção, porque eu não sei se eu vou estar vivo amanhã. Então o que a gente pode fazer no agora? Eu acho que para que o mundo pense no agora, o que eu posso fazer agora de melhor? Para mim, primeiramente, que possa convergir para melhorar o mundo. Tá, ficou meio confuso na minha cabeça, Vitor. O que você vai mudar? Eu vou mudar... Para que as pessoas possam fazer algo bom agora. Bom agora. Sim, todo mundo pudesse realizar uma atitude
positiva, algo bom nesse exato momento. Ai, 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 meu superpoder, então. Empatia. Com empatia, você vai fazer já automaticamente algo de bom. Então, eu vou trazer a resiliência, que você possa aproveitar também as coisas negativas e ruins que já aconteceram na sua vida, né? Cada um possa ali ser capaz de ser resiliente nesse sentido também, para evoluir, para melhorar, para se aprimorar, enfim. Foi. De superpoder tá bom por hoje? E o seu superpoder? O que você quer mudar no mundo? Aí escreve aqui pra gente. A gente tem mais um jogo. Hoje eu quero fazer 2 joguinhos que eu não posso perder a oportunidade. Eu tô com o professor Júlio Furtado aqui na minha frente. Eu não posso perder essa oportunidade, Vitor. Eu preciso saber. Vamos lá? Jogo das palavras. Tipo, bate-bola. Fala uma palavra, aí você vai me mandar outra. Outra palavra. Sim. Aquilo, tipo... Que bater... Bate-bola, tipo... Eu bati. Eu também aqui. Tipo, Marília Gabriela. Quem falou isso? Acho que foi o Rufino. Certo? Sempre quis fazer isso. Sempre? Então, é a nossa hora. Vamos lá, é agora. Começa com o Vitor. Uma palavra. Uma palavra. Escola. Uma palavra. Hoje eu vou trazer esperança, que veio da nossa conversa. Saudade. Uma música. Somebody to Love, do Queen. Alguém para amar. Olha, pegou pesado. Uma música. Aquela Um Novo Tempo, apesar dos perigos. Ivo Lins. Amar sem ter a vergonha de ser um eterno aprendiz. Eu amo essa E viver música. sendo feliz. Essa é a música. Uma viagem. Ai, ai. Ao interior do Nordeste, ao sertão nordestino. Hoje eu vou numa viagem assim também. Vou sonhar um pouquinho, porque eu sempre trago as minhas viagens, né? Autoconhecimento, ao coração. Hoje eu vou viajar para Reggio Emília, para poder entender todo esse movimento que vem acontecendo aí na educação infantil. É um sonho, né? Chegar lá, poder repensar, pensar essa realidade aqui no Brasil, como é que está acontecendo, enfim, meu sonho. E a sua viagem hoje? Acho que passar um mês, pode ser 2, um mês no quilombo e um mês na aldeia. Legal, hein? A gente vai voltar todo mundo dentro de Reggio Emília. Professor Júlio do Nordeste e você do quilombo da aldeia, a gente tem que marcar um outro Pode Brincar. Uma frase. Uau, eu acho que foi a que eu falei agora há pouco, né? Amar é dar sem se sentir tirado. Eu tô pensando numa frase aqui, que eu não me lembro, mas eu acho que é do Raul Seixas, não tenho certeza. Porque a gente falei em sonho, né? Então me remeteu. É algo do tipo... um sonho que se sonha só é apenas um sonho que se sonha só. Um sonho que se sonha junto pode se tornar realidade. Mais ou menos isso. Maravilha. Acho que eu vou usar a frase que é minha. Se as palavras têm sentido, não as interprete. Sinta. Frase autoral. Esse poeta maravilhoso. Que vai lançar livro esse ano, hein, gente? Spoiler aqui. Livros novos chegando. Vamos que vamos. Uma personalidade. Nossa, tem tantas. Paulo Freire. Ele trouxe Paulo Freire, então eu vou trazer uma mulher, Maria Montessori. Então eu vou trazer Carolina Maria de Jesus. Boa. Escola ideal. É a escola onde o aluno tem liberdade e, ao mesmo tempo, aprendendo limites, e onde ele possa ser ele, né? Errando, acertando, mas, acima de tudo, sendo ele, e isso fazendo com que ele possa ser a melhor versão dele mesmo ao longo do tempo. Que lindo. Podia falar tanta coisa assim? Pode. Agora pode, porque a escola ideal não tem como, né? Não dá mais pra gente trazer uma palavra só. Eu já falei tantas escolas ideais aqui, mas eu acho que a escola ideal é aquela que é trabalhada no coletivo, da melhor forma que se pode ser, sem essa competição exacerbada, buscando trazer esse significado, com muito amor. Vou por aí. Hoje eu vou nessa. Então eu vou numa escola aqui de escola. De escola da obrigatoriedade. Uma escola aqui de escola.
Adorei isso, Vitor. Nossa, a gente tá Gostei melhorando. Nossa, mas esse jogo... Tá inspirado hoje. Não, ele é um Escola poeta, de escola. assim, gente. Se as palavras têm sentido. Eu sou fã... Sinta, gostei disso. Eu sou fã, então sou suspeita pra falar, porque outro dia falaram que tinha que amarrar uma cordinha pra não sair voando daqui. Alguém falou isso, não foi? Então eu fico mais quietinha no meu canto, porque senão eu só fico elogiando vocês, porque é muito gratificante. A cada episódio, conversar com pessoas, assim, da magnitude de vocês, com tanta sabedoria, com tanto encantamento, sabe? Vocês trazem tanta coisa pra gente aprender. Eu me sinto realmente muito, muito feliz de ter esse papel aqui do Pode Brincar e de poder compartilhar esse momento com você, Júlio, hoje, com você, Vitor, com você que tá aí do outro lado. E é muito assim, muito, muito de verdade, sabe? Eu tô até um pouco emocionada, porque quanto eu sonhei com esse episódio. A gente tá tentando trazer o Júlio Furtado há muito tempo. E eu tenho que agradecer demais, Júlio. Muito obrigada pela sua disponibilidade, por você estar aqui com a gente hoje, por tudo que você trouxe. Muito obrigada. Não, eu que agradeço, foi assim, muito melhor do que eu esperava, né? Foram momentos que voaram também, quando você começou a concluir, eu falei, mas já acabou? Né? Pensei aqui comigo, foram momentos muito agradáveis aqui, né? E esse projeto com certeza já é um sucesso e no que depender de mim, conte comigo, né? Para sempre agregar ou estar aqui junto para brincar acima de tudo, conversar e brincar, porque eu acho que é dessa forma leve, né, que a educação vai conseguir ter mais esperança. Ai, que assim seja, que você possa voltar muitas outras vezes, Júlio, porque realmente a gente precisa ter mais conversas com o Júlio, né? Sim, sem dúvida, e assim, e de uma forma leve, uma forma brincante. Eu digo que ter o Júlio aqui hoje, ter todos aqueles que passaram ao longo desse período, dessa temporada do Pode Brincar, eu acho que foi a possibilidade de perceber que é possível semear a esperança de um mundo melhor, porque pensar no mundo é pensar em pessoas. E essas pessoas estão passando pela mão de pessoas como o Júlio. E nós, enquanto professores, perceber que sim, é possível agora ser mudado. Um timaço que nós recebemos aqui no Pode Brincar. Quem será que vem, hein, no próximo? Você quer que alguém esteja aqui com a gente? Por favor, comenta aí. Quem você quer ver no Pode Brincar? Aproveita, esse é o momento. Tem mais algum agradecimento a fazer hoje, Victor Meirelles? Por enquanto não, mas eu acho que a gente tem que agradecer, claro, ao Instituto Conhecer, né, ao Congresso Brincar, que são o que acompanha, o que faz com que a gente possa aí tá caminhando ao sistema Brincar de ensino, que é um material físico para professores e também para alunos das creches e pré-escolas. Então fica ligado, vai no Google, conheça esse projeto maravilhoso do Instituto Conhecer e também o projeto Rotas do Conhecimento, que é um sistema de ensino em formato digital, a maior plataforma de formações de professores do Brasil. Obrigada, Vitor Meirelles. Obrigada a você que está aí. Um beijo grande e sempre é possível. Vamos fazer nossa contagem? Sim. 1, 2, 3 e... Pode brincar!